Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 10, diz: E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Ou seja, Jesus está saindo de Tiro e Sidom, de Decápolis, voltando para a região da Galileia. Ele atravessa o mar e ele fica nessa região, nessa cidade chamada Dalmanuta, que não é muito precisa a sua localização. Historiadores colocam ela entre Cafarnaum e Genezaré. Mas o mais importante, Jesus está em terras judaicas. Jesus volta para a sua região, para a sua terra, né, do povo judeu. Então ele atravessa novamente o mar da Galileia e chega na região de Dalmanuta. E o que acontece então? Verso 11: Vieram os abençoados fariseus, né? E começaram a quê? A discutir com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu. Agora os fariseus são mais contundentes, né? Eles não apenas questionam Jesus sobre questões de doutrina ou da lei de Moisés, eles pedem um sinal do céu. Para o quê? Para colocar Jesus à prova, diz Marcos. Eles não queriam aprender nada com Jesus, queriam alguma coisa para acusar e provavelmente acabar com Jesus. Verso 12, depois de suspirar profundamente no íntimo, disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não será dado sinal algum a esta geração. E conforme Mateus, que é o texto paralelo, no capítulo 16, no verso 4, Mateus acrescenta: senão o sinal do profeta Jonas. E qual que é o sinal do profeta Jonas? Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. O sinal do profeta Jonas a que Jesus se refere seria os 3 dias que ele estaria no ventre da terra, ou seja, sua morte e até a sua ressurreição. Então esse seria o sinal que Jesus era de fato o Messias. Então daria esse sinal lá no futuro. E o verso 13, fechando essa introdução, diz: e deixando os fariseus, deixando aquele povo ali, tornou a entrar no barco. Então Jesus pega o barquinho dele de novo, e eu já comentei aqui uma vez para os irmãos, que se esse barquinho falasse, ele teria muitas histórias para compartilhar. Então Jesus pega o barco novamente, entra nesse barco e vai para o outro lado, ele volta de novo para a região lá da terra, né, dos gentios, a região de Betsaida muito provavelmente. Irmãos, advertência para os discípulos. Hoje esse é o tema da nossa mensagem. E qual que é a advertência que Jesus traz para os seus discípulos? Cuidado com o mal. Esse texto nós vamos entrar depois, quando Jesus fala sobre o fermento dos fariseus. Então, para esta noite, Jesus diz para mim e para você: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o mal, cuidado com as falsas doutrinas, cuidado com o estilo de vida que o mundo nos apresenta, cuidado com a falsa religiosidade, cuidado com o status social, cuidado com a política, porque este é o fermento, não só dos fariseus, nós vamos ver depois, mas o fermento dos herodianos, o fermento dos saduceus, que eram grupos religiosos, políticos. Jesus então traz para nós a advertência: cuidado com a maldade, cuidado com o mal, cuidado com tudo aquilo que pode atrapalhar a sua relação com Deus. Amém, queridos? Para a gente só recapitular esse bloco, primeiramente, Jesus, ele ensina os judeus, capítulo 7, do verso 1 até o verso número 23. Jesus, ele trabalha ensinando os judeus com relação ao que contamina o homem. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque provém do coração. Nesse bloco, Jesus, ele acusa os judeus. Nesse bloco, Jesus, ele condena os fariseus pela hipocrisia. Jesus ainda faz uma declaração para o povo que contamina não é o que entra, mas é o que sai. E ele então faz uma explicação desse princípio para os seus discípulos. Esse é o primeiro bloco, que é o ensino. Depois, a partir do verso 24, nós vimos que Jesus socorre os gentios. Aí nós vamos já caminhamos pela cura da filha da mulher sírio-fenícia. Nós vimos a cura do cego, né, surdo, e gago, domingo passado. A segunda multiplicação dos pães. Então, com esses 3 milagres, Jesus socorre os gentios. E hoje a gente fecha esse bloco de Marcos com essa advertência para os discípulos: cuidado com o mal, cuidado com a maldade, cuidado com a hipocrisia, cuidado com o fermento dos fariseus. E esse texto, irmãos, ele também é importante aqui na nossa exposição de Marcos, porque ele vai dividir
o Marcos num momento importante. Até esse momento, Jesus ele está passeando nessa região da Galileia. A partir depois do capítulo 8 de Marcos, do próximo domingo, verso 27, nós vamos ver Jesus saindo da região da Galileia e se dirigindo até Jerusalém. Então Marcos tem 3 partes, 3 momentos. Primeiro momento, do capítulo 1 até a metade do capítulo 8, Jesus, ele está na região da Galileia. Nós vamos ver do 8 até o 10, Jesus se dirigindo para Jerusalém, uma jornada, uma caminhada para Jerusalém. Para quê? Para que na última semana da vida de Jesus, capítulo 11 até o capítulo 16 de Marcos, Jesus se concentra em Jerusalém. E lá ele faz todos os milagres, sinais, e ele morre na cruz, então ao final do Evangelho. Então nós estamos aqui chegando na metade do texto e numa posição, numa transição importante. A partir do domingo que vem, nós vamos ver Jesus já menos agindo como servo que abençoa, que cura, que faz sinais, mas agora nós vemos o Jesus caminhando a Jerusalém, para lá ele morrer como Messias, como Salvador e como Senhor. Primeiro texto dessa noite, irmãos, que são 3 partes aqui da nossa caminhada, é o que eu chamo da cegueira que exige um sinal. A cegueira espiritual, irmãos, a falta de discernimento, de compreensão, de maturidade espiritual, vai levar o nosso coração a exigir de Jesus sinais, provas, demonstrações. Quando a gente lembra lá de Gideão, lembra Gideão no Antigo Testamento, que Deus falou com ele? E Gideão fez 2 provas com o Senhor. A questão lá do orvalho, de ficar molhado em volta, só o algodão seco, depois o contrário. Naquele contexto, irmãos, até que é concebível aquela prova, aquela demonstração que Gideão exigiu, mas hoje, apesar e a partir de toda a revelação que nós temos, pedir provas para Deus não prova a fé, mas prova incredulidade. É isso que a gente vê aqui no texto. Pois bem, versículo 10, Jesus pega o barquinho, pega os seus discípulos, volta para a região da Galileia. Chega aos fariseus no verso 11, e o que eles pedem para Jesus, meus irmãos? Um sinal. Amados, quantos sinais Jesus já tinha feito? Quantas curas, quantas libertações, multiplicação de pão, curou cego, curou um monte de pessoas. Mas os fariseus, agora eles pediram o quê? Senhor, nós queremos mais. Nós queremos algo maior, mais grandioso, mais sobrenatural. Tanto que Marcos registra esse detalhe. Eles pediram um sinal do céu. Não era apenas uma cura, não era apenas uma libertação, não era apenas uma multiplicação de pães. Eles queriam algo extraordinário. Talvez como o profeta Elias, que choveu fogo do céu e consumiu lá o holocausto. Talvez como os discípulos de João, que falaram para Jesus para descer fogo do céu e consumir os gentios. Eles queriam, irmãos, um sinal extraordinário para que eles, então, os fariseus, pudessem crer em Jesus. Note bem, perceba bem. Parafraseando do nosso candidato, né? Nosso no sentido geral. Repare bem. Eles pediram um sinal do céu, para que através desse sinal eles pudessem então crer em Jesus. Os fariseus estão demonstrando fé ou incredulidade ao pedir esse sinal? Incredulidade. Porque hoje, eu e você, e até aqui esse momento, irmãos, os discípulos, os fariseus, todo mundo que estava ao redor de Jesus, não precisava de mais nenhum sinal, mais nenhuma demonstração, porque tudo que Jesus tinha feito já era mais do que suficiente. Mas parece que é como um vício em drogas. Quanto mais você usa, mais você quer. Quanto mais você usa, mais você quer. E esses homens, eles por estarem cegos espiritualmente, eles não estavam convencidos que Jesus era o Messias. Eles queriam mais. Na verdade, eles queriam colocar Jesus à prova, porque no coração deles, o pensamento era o seguinte: vamos pedir um sinal grandioso, ele não vai conseguir fazer, e aí a gente acusa ele de falso profeta, a gente resolve o problema. Mas Jesus fala: não vou dar sinais para vocês, não vou fazer o que vocês querem, o único sinal que vocês vão ver é do profeta Jonas. Mateus registra isso, que era a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eles queriam algo espetacular para crer. Você precisa, meu irmão, de um sinal espetacular para você crer no Senhor? Você precisa de algo grandioso, extraordinário
para que você possa de fato se convencer que Jesus é Senhor e você tem que andar com Ele. É isso que a gente precisa nessa noite entender. Os fariseus ainda estavam duros de coração e cegos espirituais. Apesar de tudo que Jesus tinha feito, eles ainda não haviam compreendido, e hoje muitas pessoas ainda estão duras e cegas. Pedir sinal é sinal de incredulidade. Pedir uma prova é demonstração que nós não temos fé o suficiente para crer naquilo que nós já temos à nossa disposição. Porque a fé não pede sinais. A fé crê na palavra, a fé crê na promessa, a fé crê no caráter de Deus, na suficiência de Deus, na soberania de Deus, na onipresença de Deus, no seu poder. Quem tem fé não exige sinais de Deus, meus irmãos. Então não coloque Deus à prova pedindo sinais. Hoje muita gente coloca Deus à prova e pede sinais para saber se é a vontade de Deus ou não, se Deus quer que faça ou não. A gente não precisa fazer esse tipo de prova com Deus. O que nós temos já é mais do que suficiente para nos convencer que Ele é Deus e que Ele vai fazer aquilo que a gente precisa. Amém, queridos? A segunda experiência aqui do texto, nós caminhamos a partir do verso 8, então, verso 14, que é a gênese desse texto, que é o coração dessa passagem bíblica. A partir do verso 14, então, nós lemos assim, finalizando aí o verso 13, o que acontece? Jesus despede dos fariseus, verso 13, deixando eles para trás, tomou o barco e foi para o outro lado. Chegando do outro lado, ou antes disso, Marcos 8,14, os discípulos esqueceram-se de levar pão e tinham apenas um pão no barco. Então, note aqui, eles estão no barco com Jesus. Agora Jesus está navegando, Jesus está no barco. Jesus não está nem aqui e nem lá, ele está no trânsito. Ele está dentro do barco, indo para o outro lado. E os discípulos esqueceram de levar pão, tinham apenas um pão lá dentro do barco. E aí no verso 15, Jesus advertiu-os. Então aqui está a gênese desse texto e dessa noite. A advertência aos discípulos. Advertiu de que maneira? Atenção! Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E conforme Mateus 16:5, lá nós temos a informação de Mateus, o fermento dos saduceus, que era outro grupo religioso social. E aí eles no verso 16 discutiram entre si dizendo, é porque nós não temos pão. Jesus multiplicou pão 2 vezes, eles estão no barco. Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Na cabeça dos discípulos, irmãos, o que eles pensaram? É pão. Vai faltar pão, nós temos um pão só. Então eles voltaram para a questão aqui humana. Eles não compreenderam o que Jesus estava querendo falar com eles. É porque nós não temos pão. E do verso 17 até o verso 21, nós temos aqui 10 perguntas que Jesus faz para os discípulos. E de acordo com essas 10 perguntas, nós vemos que os discípulos eles eram de exatas, eles não eram de humanas. Das 10 perguntas, eles respondem só 2 e tem a ver com número. As outras 8 eles não respondem. Vamos lá. Verso 17. Ao perceber isso, Jesus disse, por que discutis por não tendes pão? Eles não responderam. Ainda não compreendeis? Segunda pergunta, não responderam. Não aprendeis? Terceira, não responderam. O vosso coração está endurecido? Quarta, não responderam. 18, tende olhos e não vedes? Quinta pergunta, não responderam. Tendes ouvidos e não ouvis? Sexta, não responderam. Não vos lembrais? Sétima pergunta, não responderam. 19, quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios sobraram? E aí eles responderam, né? Eles responderam o quê? 12. Depois Jesus continua, verso 20. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, se referindo às 2 multiplicações anteriores, quantos cestos sobraram? Quantos pedaços? E eles responderam, 7. E no verso 21, e ele lhes disse, e vocês não entendeis ainda? E eles não respondem. Por isso que eu brinquei, né, que eles eram de humanas, de exatas e não de humanas. Então, meus irmãos, esses discípulos, eles estavam presos a uma questão material, ao pão, ao fermento, mas eles não compreenderam o que Jesus queria dizer. Pois bem, o que é que nós aprendemos aqui? Que a experiência dos discípulos não foi aproveitada. Toda aquela experiência, eles não aprenderam a lição que tinham que aprender. Eles não aprenderam aquilo que eles precisavam aprender. Jesus está com eles no barco e eles estão cegos tal qual os fariseus. Essa é a mensagem.
Aqueles discípulos ali no barco, junto com Jesus, conversando sobre o fermento, eles estavam tão cegos ainda quanto aqueles fariseus que pediram o sinal do céu. Pão, fermento, era sinônimo de falta de discernimento espiritual para os discípulos. Jesus estava falando de uma questão material, pão, fermento, mas era numa simbologia de algo espiritual, e eles não estavam ainda com o coração espiritual apto ou aberto para entender esta mensagem. Então, faltava para eles esse discernimento espiritual. Por isso eles estavam presos a essas questões naturais. As duas multiplicações não havia mudado nada na vida deles, eles não haviam sido impactados, não aprenderam a lição, estavam ainda com a mente muito materializada. Esses discípulos estavam com a mente, com o coração, com os olhos, com os ouvidos fechados. E aí, irmãos, essas curas que acontecem aqui nesse intermédio é justamente para também apontar para os discípulos que eles precisavam de cura também, não física, mas no sentido espiritual, porque os olhos espirituais estavam cegos. Jesus tinha que devolver a visão. Os ouvidos espirituais estavam cegos, Jesus tinha que restaurar os seus ouvidos, né? O homem que era gago não conseguia falar direito, os discípulos precisavam também ser curados. Então, os discípulos ainda estavam num processo de tratamento e de formação. Por isso eles não aproveitaram essa oportunidade que eles tinham com o Senhor. E disso nós aprendemos uma lição: pessoas esquecem das bênçãos de Deus. Qual pergunta que eles fizeram? Jesus, conversando com eles no verso 14, tinham levado apenas um pão, guardai do fermento dos fariseus, e aí no verso 16 eles discutiam entre si, dizendo, porque nós não temos pão. Meus irmãos, qual a importância disso aqui? Só temos um pão no barco, mas qual que é a importância disso? Anteriormente Jesus havia multiplicado pães 2 vezes, sobrou 12 cestos, sobrou 7 cestos. Se Jesus estivesse falando de pão físico, literal, será que aquele pão que eles tinham não era suficiente para Jesus multiplicar a ponto de naufragar aquele barco? Então, eles não haviam compreendido, eles haviam esquecido das bênçãos que eles já haviam visto e experimentado, porque na primeira eles recolheram 12 cestos, um para cada um. Então, irmãos, pessoas esquecem das bênçãos de Deus. E a pessoa que esquece das bênçãos de Deus, ela vai procurar sempre sinais, ela vai sempre procurar provar Deus, ela sempre vai tentar fazer com que Deus responda às suas nuances. Diante de novas dificuldades, a pessoa que esquece a bênção de Deus, ela se queixa, ela não avança. Foi o que os discípulos fizeram aqui. Essas pessoas, elas não entenderam que se nós estamos com Cristo, Ele cuida de nós. Eles estavam com quem, meus irmãos? Com Cristo. Eles estavam onde? Dentro do barco. Tinha algum pão lá? Tinha um pão. Então já era mais do que suficiente. Eles estavam com Cristo e numa necessidade Cristo iria suprir. Eles não precisavam de nada extraordinário. Mas vamos para a lição principal desse segundo bloco, que é o fermento. A lição aqui é fermento, não é falta de pão. Jesus leva esse assunto para que eles pudessem compreender essa verdade. Qual que é a questão do fermento? O que significa o fermento? Em linhas gerais, fermento na Bíblia representa o mal, a maldade. Um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Não é assim, irmãs, que fazem pão aí? Um pouco de mal, queridos, no nosso coração traz impactos terríveis na nossa vida. Essa é a mensagem de Jesus. Olha, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o mal, com a maldade, com o pecado, porque um pouquinho só, uma gota, apenas uma resbaladinha que a gente dá, já vai ser suficiente para um estrago grandioso, porque para levedar uma grande quantidade de massa, precisa apenas uma pitada de fermento. E o que é o fermento dos fariseus? Esse mal é justamente as falsas doutrinas. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, cuidado com a falsa doutrina desses homens que pediram um sinal. Cuidado com a falsa doutrina desses homens que ensinam coisas que não é de Deus. Cuidado com essas falsas doutrinas. Cuidado com aquilo que você assiste no YouTube, aquilo que você ouve no podcast. Cuidado com as pessoas com quem você tem alimentado a sua fé, porque talvez são fontes
que vão trazer uma indigestão espiritual na sua vida. Não estou dizendo para você não ouvir outros pastores, para você não assistir outras pregações, desde que você tenha assistido a nossa primeiro, depois você pode assistir as outras. Mas cuidado, irmãos, porque muitas vezes a gente consome muita coisa ruim na internet. Então cuidado com o fermento, falsas doutrinas. E também, fermento aqui é o pecado não tratado. Um pecado não tratado no nosso coração nos faz um mal terrível. Tal qual uma pitadinha de fermento leveda toda a massa, um pecado que a gente não tratou, uma situação mal resolvida na nossa vida com Deus, vai trazer consequências trágicas. Fermento é a hipocrisia, é a falsidade, é a mentira, é a fofoca. Então o fermento aqui é o mal. Jesus diz, olha, cuidado com o mal, cuidado com todas essas coisas que pode afetar a sua fé. Pois bem, Jesus cita no verso 15 dois grupos, os fariseus e os de Herodes. Olha o verso 15, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E Mateus 16:5 vai acrescentar aqui os saduceus. O que significa isso, meus irmãos? Qual era o fermento dos fariseus? Resumindo, hipocrisia. Porque os fariseus, eles diziam, mas não faziam. Então, cuidado com o cristão, com o crente, com o irmão hipócrita, que fala para você uma coisa, mas ele não faz. Que prega para você fazer, mas ele não faz. Cuidado com aquele líder, cuidado com aquela pessoa, cuidado com qualquer um, mesmo se for eu, seu pastor. Se nós formos hipócritas, cuidado, porque isso é um fermento que vai fazer mal para a nossa vida espiritual. E hoje, irmãos, o que nós temos na sociedade evangélica é hipocrisia escancarada em muitos lugares. Então, cuidado com essa hipocrisia dos fariseus, além de toda aquela carga que os fariseus colocavam de doutrinas, de preceitos, obrigavam as pessoas a fazer coisas que eles não faziam. Jesus disse que eles evitavam ou prejudicavam as pessoas a entrar no céu. Eles não entravam e fechavam a porta para as outras pessoas. Então, cuidado com essas questões religiosas, com muita demagogia, com muita doutrina, usos, costumes. Os fariseus, eles nos representam esse perigo. Essas questões farisaicas de hipocrisia podem afetar a nossa fé. Herodianos eram um grupo político. Os herodianos tinham um estilo de vida mundano, estilo de vida romano. Então, irmãos, cuidado com pessoas que pregam um estilo de vida do tudo pode, do nada a ver e que não tem problema. E quanto mais você tem, melhor. Não importa o que você faz, desde que você esteja feliz. Não importa se você está pecando ou não, você tem que estar bem com você mesmo. Essa é um resumo do perigo dos herodianos. E aqui entra a questão política também, não era um grupo religioso, herodianos eram tipo um partido político que apoiava Herodes. Irmãos, cuidado, nós estamos em período de campanha eleitoral. Tenha discernimento, tenha sabedoria, ore, porque tem muita gente se aproveitando de religião, de igreja, para fazer campanha e propagandas políticas. Nós, como igreja, somos apartidários, nós não temos candidato, nós não fazemos campanha para ninguém. Você é cidadão livre para escolher o seu representante, mas cuidado com esse movimento que, através da política, acaba também nos aprisionando. Cuidado com essas situações que podem prejudicar a nossa fé. Esse estilo de vida mundano, que copia o mundo, que imita as coisas do mundo, que se alegra com as coisas do mundo. Esse é um perigo, é um fermento para a nossa vida espiritual. E o último grupo, os saduceus, que não está aqui, mas está lá no Evangelho de Marcos. Os saduceus eram a alta sociedade, eram religiosos, mais voltados ao templo, mas era assim, era a elite da sociedade. Era assim, eram os crentes lá do Morumbi, né? Eram os crentes assim daquela região alta da cidade, as pessoas com muito dinheiro. Então, esses, apesar de serem religiosos, a religião era muito formal, era apenas aquela religião de fachada, não era algo interior. Eles, sim, eram religiosos, mas ao mesmo tempo eles tinham o poder, eles tinham autoridade, então eles não queriam perder a pompa. Eram as dinastias, as castas religiosas que se multiplicavam. Os saduceus estavam muito apegos ao materialismo, ao status, e eles também tinham uma pitada de incredulidade. Os saduceus não criam na ressurreição, por exemplo. Então, cuidado com esses fermentos, cuidado com essas coisas que podem afetar a nossa fé. Esses fermentos no coração traria destruição para os discípulos. Por isso ele disse, olha, cuidado
Cuidado para vocês não serem contaminados. E o último passo aqui, irmãos, é o verso 22 ao verso 26. O que nós temos aqui? A cura de um outro cego. Anteriormente, Jesus tinha curado um homem que era cego e gago. Agora ele cura um outro cego, a partir do verso 22. Leiamos o texto até o 26. Então, chegaram a Betsaida, acabou a viagem. Então, todo esse discurso aqui do pão e fermento estão dentro do barco. Agora eles chegam ao outro lado, Betsaida. E trouxeram o quê? Um cego, rogando-lhe que o tocasse. Então, as pessoas lá da cidade, o ceguinho, diante de Jesus, Jesus, cura o ceguinho, mais um ceguinho na vida de Jesus. O que Jesus faz no verso 23? Tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado. Aqui são, né, os atos de Jesus, né, os 7 atos de Jesus. Toma o homem pela mão, leva o homem para fora, gospe nos olhos do homem, impõe as mãos sobre ele, pergunta se o homem vê alguma coisa. Verso 25, colocou a mão sobre o homem de novo, e lá no verso 26, disse, não entre no povoado. Os 7 atos aqui de Jesus do texto. Vamos voltar à leitura pausadamente. Verso 23, tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado. Por que ele leva para fora? Ele está em Betsaida. Essa cidade, irmãos, Betsaida, ela já havia sido condenada por Jesus anteriormente. Mateus registra isso, por não crer em Jesus, por não receber Jesus, por não compreender a graça do Senhor Jesus. Lá em Mateus 7,33, se não me engano, se a minha referência está certa aqui, a cidade de Betsaida, Mateus 11:21, já havia sido julgada por não crer em Jesus. Então Jesus tira aquele homem do meio de um povo que era incrédulo, leva para fora e cura o homem. E depois fala, não entre na cidade, porque eles não vão crer, mesmo que você vá, mesmo que você testemunhe, o coração deles está muito duro. Então você vai para sua casa e dê testemunho para os seus. Por isso que ele tira para fora da cidade. E o que ele faz, irmãos? Ele cura o cego, mas de que maneira ele cura o cego? Como que ele cura o cego? Ele gospe na cara do homem, literalmente. É isso que Marcos fala, tirou ele para fora do povoado e cuspiu-lhe nos olhos. Jesus cuspiu na cara do homem. Depois impôs as mãos, para limpar o cuspe. Não, brincadeira. Impôs as mãos, perguntando-lhe, você vê alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse, vejo os homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar-lhe as mãos sobre os olhos de novo e começou a ver claramente, ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. E aí no verso 26 Jesus diz, vai para casa, não entre no povoado. Porque aquele povoado já havia sido condenado por Jesus pela incredulidade. Vai para casa, testemunha para os seus. Não adianta você entrar em Betsaida que você vai perder tempo. Meus irmãos, a cura desse cego aqui, nós temos uma mensagem que é o cego que aprende a ver. Na verdade, a cura desse cego é uma simbologia para o processo com que Deus quer se revelar ao ser humano. E aqui, novamente, os discípulos são o foco dessa cura. Porque lembram que até então os discípulos não haviam compreendido de fato quem era Jesus? Eles não haviam alcançado a plenitude de quem era Jesus, mas a partir de agora, esses discípulos vão começar a compreender claramente quem era Jesus. Então perceba, Jesus faz o primeiro movimento, o homem enxerga turvo. Ele volta de novo, agora o homem vê perfeitamente. E domingo que vem, a partir do verso 27, nós vamos ver o quê? A declaração de Pedro, tu és o Cristo. Então, agora os olhos dos discípulos se abriram. Eles precisaram de 8 capítulos, os discípulos, para poder ver claramente quem era Jesus. Então a cura desse cego é uma simbologia para a cegueira dos discípulos, que estavam no processo de ver e de compreender a graça de Deus. E assim como esse cego, tem muitas pessoas hoje que ainda estão com os olhos semi-abertos. Tem muitas pessoas que não conseguem contemplar plenamente quem é Deus, eles estão no processo. Por isso, a cura do cego e do gago ilustra a condição espiritual dos discípulos. Ilustra a maneira com que aqueles homens, os 12, estavam se aproximando e se relacionando com Jesus. Jesus leva os 2 cegos para fora da cidade, nos 2 contextos. Betsaida já havia sido julgada, como eu disse, e aí vemos a cura gradual. Mas Jesus falhou, Jesus cuspiu no olho do homem, passou a mão, orou e o homem não ficou curado. Jesus também falhou.
Não, meus irmãos, Jesus não falhou, porque essa cura em 2 etapas é o processo de abrir os olhos espirituais dos discípulos. Simboliza o homem no caminho da fé. Seus olhos são abertos. O homem que está no caminho da fé tem os seus olhos abertos por Jesus, até mesmo de maneira gradual. Quanto tempo você precisou para de fato abrir os olhos e compreender a graça de Jesus? Quantos anos nós levamos para, de fato, nos entregar a Jesus? O processo de mudança e de transformação. Este é o sentido dessa cura em 2 etapas. Os olhos são abertos e eles agora podem então ver claramente quem era Jesus. Alguns demoram mais para compreender, outros demoram menos para compreender plenamente quem é Jesus. E é isso que nós temos que buscar, irmãos, compreender plenamente quem é Jesus. Você já compreende plenamente quem é Jesus? O que ele é para você, o que ele simboliza, o que ele significa? O homem deveria testemunhar para os seus, não para aquela cidade incrédula. Sabe aquela expressão de Jesus jogar pérolas aos porcos? Às vezes, nós precisamos tomar uma decisão drástica. Não deixar de testemunhar, mas focar em outras pessoas que nós ainda não testemunhamos. Quando se rejeita Jesus, quando se endurece o coração, só resta o quê? A condenação. Não entre em Betsaida. Eles já endureceram o coração. Eles não creram, então eles já tomaram a decisão deles. Por isso hoje, irmãos, ainda é assim. Quem rejeita Jesus, você prega, você fala, convida, insiste, faz barro em volta da pessoa espiritualmente falando, mas ela não reage. Então quem rejeita Jesus, endurece o coração, o que resta para essa pessoa? A condenação, porque ela não respondeu à graça de Jesus sobre a sua vida. Então, Jesus adverte os discípulos para que eles tomem cuidado com as falsas doutrinas, e a partir dessa experiência, eles vão ter os seus olhos espirituais abertos, e domingo que vem nós vamos ver a declaração de Pedro sobre o fato de Jesus ser o Messias, e Jesus já aponta para a cruz, e Jesus agora começa a caminhar com eles para Jerusalém, para que lá em Jerusalém ele possa morrer na cruz para nos salvar. Você pode ficar de pé? Para a gente encerrar esse momento. Meus irmãos, 4 breves aplicações desse texto. Os irmãos do louvor podem chegar aqui à frente também, por gentileza. Primeira aplicação, não busque sinais. Viva pela fé. Amados, hoje, com tudo que nós temos na palavra e de experiências, nós não precisamos pedir sinais para Deus. Basta nós olharmos o cenário ao nosso redor. Basta nós buscarmos na palavra, para nós termos sabedoria e discernimento de que de fato Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador e nada mais nós precisamos. Segundo, confie em Jesus. Ele vai suprir as suas necessidades. Ele é o pão da vida, Ele tem poder para multiplicar o pão, multiplicar a água, multiplicar tudo. Então confie, Ele vai suprir as suas necessidades. O que você precisa? Trabalho? Você precisa de saúde? Você precisa de graça, de perdão, de compreensão, de paciência, de fé? Ele supre, irmãos, Ele supre. E Ele é fiel, Ele vai suprir. Terceira, evite falsas doutrinas. Evite um estilo de vida que não seja condizente com a palavra de Deus. Cuidado com as modas, cuidado com o que o mundo emprega, cuidado com o que seus amigos te ensinam, cuidado com as falsas doutrinas, o mal, o perigo, o fermento que afeta a nossa fé. E a última, deixe Jesus trabalhar livremente. Deixe Ele trabalhar. Não diga para Ele como Ele deve fazer. Espere apenas a operação maravilhosa dele, seja para você ou para quem você tem buscado. Pai, recebe essa palavra, Senhor, e aplica ela ao nosso coração nesta noite. Prepara agora o nosso coração para o tempo da ceia e que possamos nos alegrar diante da Tua presença. Que nós possamos ter cuidado, ó Pai, com os fermentos, o mal, a maldade, falsas doutrinas, ensino, enganos, armadilhas, engodos que o mundo, que Satanás coloca para nos afastar do Senhor. Nós possamos, ó Pai, viver pela fé e não pedindo sinais, pondo o Senhor à prova, e que nossos olhos se abram para contemplar o Senhor na sua plenitude. Abençoa a Tua igreja, essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.